Bom, pessoal, vamos lá? No vídeo anterior eu falei para vocês que eu ia mostrar um pouquinho como é que funciona o código-fonte do FreeRTOS quando você acopla ele a um microprocessador. Eu também depois vou mostrar como é que ele faz as divisões, tudo certinho, de como que ele faz para rodar em cima do Linux. Né? Mas nesse vídeo especificamente eu vou falar um pouquinho só do microcontrolador. Se você for utilizar isso um dia, algum projeto que você for fazer, algum tipo de especificação de malha de controle, que provavelmente você vai encontrar algum tipo de microkernel, seja um caseiro que seja feito pela própria empresa, ou seja um que você vai construir, ou seja um que já existe no mercado. No caso, é uma chance, uma probabilidade muito grande de você encontrar um FreeRTOS por aí. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é dividido o código-fonte deles, tá? Você clica nesse botãozinho verde aqui, Download FreeRTOS, vai cair nessa parte de downloads aqui e vai dar um zip para você. Esse zip aqui, por enquanto, tem 58.9, que é a versão 10.3.1 do FreeRTOS, tá? Aqui ele divide em FreeRTOS Plus, que ele vai ter alguns tipos de módulos adicionais de comunicação, geralmente, tá? E o armazenamento, o protocolo FAT, enfim, coisas que auxiliam o teu microcontrolador a resolver um determinado problema, tá? Mas o microkernel mesmo está aqui dentro, em FreeRTOS, certo? Você tem aqui a licença, né? Aquilo lá que a gente comentou da licença no vídeo passado, né? Que está ligada lá à Amazon, que você pode utilizar ele para, enfim, ganhar dinheiro em cima, com lucro, ou fazer um projeto de pesquisa, enfim, eles liberam para você tranquilamente. Basta que você fale que o FreeRTOS está sendo utilizado no projeto, e se você fizer alguma alteração no microkernel, você tem que submeter um pull request lá para o projeto, né, no GitHub do projeto, que você vai ter que proporcionar. É a característica dessa licença que eles fornecem, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, você também tem, por exemplo, aqui dentro dessa pasta tem código-fonte, tá? Aqui tem os demos, que vai ter uma dezena de arquiteturas aqui dentro, em que ele vai mostrar códigos dessa arquitetura. E alguns exemplos, pisca um LED, faz um loop, manda uma tarefa, enfim, tem vários exemplos aqui para diversas arquiteturas. Eu não vou entrar especificamente nelas aqui, você pode ver aí do teu computador, se você estiver interessado. Algumas vezes você pode utilizar eles, enfim, para algum tipo de construção de protocolo, ou, enfim, algum tipo de coisa que venha a ser requisito na tua aplicação em hardware, né? Então, vamos falar um pouquinho do código-fonte, tá? Código-fonte é basicamente esse que você está vendo na tela, tá? Você vai ter alguns tipos de rotina. Esse arquivo aqui chamado croutine, ele é rotinas em C. Ele tá depreciado, ele está lá ainda lá, mas o FreeRTOS não faz mais algum tipo de enfim, manutenção nesse código. Ele está depreciado, está lá simplesmente por ser legado, né? Você tem aqui então alguns tipos de arquivo C, né? Então já dei um pouco da introdução do que significa o croutine. Você vai ter alguns tipos de arquivo C em que ele vai fazer as lógicas do microkernel, certo? Então ele vai fazer o escalonamento, ele vai acionar um timer, ele vai fazer uma lista, ele vai fazer uma fila, ele vai fazer um stream buffer, né? Que você vai ficar recebendo dados de um buffer lá, e quando aquele buffer encher até um determinado ponto que você deseja que ele enche, ele dispara ele sai do estado de bloqueio e vai para um estado da fila dos prontos. Ele vai para a fila dos prontos, né, para estar pronto, para ser a tarefa novamente ativada, no caso, né? Então você tem essa vantagem aqui de utilizar, porque ele é bem separadinho. Cada detalhe, cada bloco desse microkernel é dividido em um arquivo diferente, então é muito bem padronizado, tá? Esse portable aqui é simplesmente todas as ports que existem suportados para os microcontroladores. Então você vai encontrar de tudo aqui, dos 40, mais de 40 eu acho, que ele suporta. Os ports, ou seja, os comandos, as instruções de máquina relacionadas àquele microprocessador estão disponíveis nessa pasta. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu uso o ARM Cortex M4 para pesquisa. Então eu preciso do port dele, eu preciso das instruções de máquina referentes àquele microprocessador, que é diferente do Intel, né? O Intel ele vai ter uma gama muito maior de instruções de máquina, das quais algumas eu posso até desconhecer, por ser protegido, né, da Intel.
enfim, ou também outro tipo de processador, tá? Pode ser da Texas Instruments, pode ser do ARM Cortex, enfim, qualquer dessas gamas aí, tá? Então eu vou usar particularmente o GCC, né, o compilador GCC, que vai ter todas aqui as minhas arquiteturas, certo? Como eu posso usar, por exemplo, o MPU, que é proteção de memória, se eu quiser, ou simplesmente usar um ponto flutuante. Eu particularmente uso ponto flutuante, e ele sempre, em cada arquivo, geralmente aqui ele vai ter 2 ou 3, tá? 2 ou 3 arquivos, que são os ports, né? Vai ter um port .h, vai ter um port .c, e vai ter o port, aqui nesse caso, o ISR para lidar com interrupções, certo? Se clicar aqui dentro desse código fonte, vai ter tudo aqui dentro, em que vai ser as rotinas que são necessárias para linkar a lógica em C com as instruções de máquina para o microprocessador. Tá? Então vocês podem enxergar aqui que tem, enfim, várias instruções que são respectivas à arquitetura, mapeamento de memória, enfim, é tudo relacionado aqui ao que ele necessita, certo? No meu caso, o ARM Cortex M4, eu utilizo o ponto flutuante, então aqui ele vai ter alguns tipos de instruções que vão lidar com interrupções para poder fazer o tick, né, o contador, a marcação de passagem de tempo, as prioridades, a questão também da mapeamento de memória, quais instruções de memória, quais são os endereços que ele precisa. Então está tudo descrito ali dentro nesses arquivos, que vocês vão poder ver aqui, se vocês puderem pegar depois para ver, que vai acoplado às lógicas que já são dadas para o microkernel, tá? Então, por exemplo, aqui você tem a primeira tarefa, né, o disparo da primeira tarefa. Quando ele dispara o escalador, essa função que faz esse disparo. Vocês podem perceber aqui que está cheio de instruções em assembly, ó, que é a respectiva arquitetura que ele está utilizando, certo? Então, no projeto é necessário passar só um port, tá? Não vai ser todos os ports, só um port da tua arquitetura específica, com a lógica, como posso dizer, o recheio aí do FreeRTOS, que é comum para todas as arquiteturas, certo? Então aqui vocês podem perceber que é só a questão do GCC mesmo, certo? Agora você também tem questão de gerenciamento de memória. O FreeRTOS ele tem 5 tipos de gerenciamento de memória. Você pode fazer o seu se você quiser, certo? Eles te dão essa liberdade, mas ele te fornece 5, tá? Dos quais apenas a 5ª versão, a 4ª versão e a 3ª versão são suportadas. Ou seja, a Amazon ela recomenda para você utilizar as 3 últimas, porque as 2 últimas elas não lidam com a desalocação de memória. Se você vai fazer um malloc na memória, você não vai conseguir fazer um free, porque ele não permite, o gerenciamento de memória feito para aquilo não permite. Mas se o seu sistema for muito rígido, em que você precisa ter um determinismo temporal muito forte, em que a memória é um fator que impacta muito nos teus tempos de resposta, tempos de computação, aquilo que você necessita para a tua aplicação, você pode utilizar o RIP1 ou o RIP2, certo? O RIP2 acho que ele já permite uma desalocação, mas é bem mais fraco. O RIP1 não permite, tá? Tem tudo descrito no documento da Amazon que fala a respeito do gerenciamento de memória. E eles estão disponíveis para essa arquitetura. Eles estão disponíveis, deixa eu ver, se eu não me engano é aqui. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Não, tá aqui, ó. Memória Management. E eles sempre separam por RIP1, RIP2, RIP3, RIP4 e RIP5, certo? No caso da minha arquitetura, ela suporta o RIP4, tá? Que vai ter alguns tipos de memória. Se vocês estudarem sistemas operacionais, vocês vão ver que tem uma gama de estratégias de gerenciamento de memória. First Fit, Best Fit, Next Fit, enfim, tem uma gama muito grande de gerenciamento de memória. E cada um deles utiliza geralmente um diferente, ou algum melhoramento da outra, tá? Então, cada um deles vai usar isso aqui. No caso do RIP4, ele utiliza o First Fit, ou seja, o primeiro bloco que suporta aquela quantidade de memória que eu desejo alocar, ele já pega aquele bloco e encerra o assunto. Ele não fica procurando o melhor bloco, como o Best Fit, por exemplo, né? O RIP5 ele já é um pouquinho mais sofisticado, tem uma série de outros tipos de gerenciamento de memória, mapeamento, tá? Então não se preocupe muito com isso, que não é o foco, tá?
mas vocês podem se aprofundar depois se vocês quiserem utilizar esse microcontrolador, tá bom? Agora, aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Aí vocês têm aqui os arquivos em C que são necessários para fazer aquilo que a gente já tinha falado, né? Toda a lógica basicamente está implementada aqui dentro, né? A lógica do FreeRTOS mesmo, como um microkernel, tá? Em todas tudo aquilo que é necessário para fazer com que ele execute, tá bom? A include aqui é basicamente onde você chama as funções para aqueles arquivos C, né? E todas as funções necessárias estão disponíveis aqui. Basta você chamar esse arquivo .h que você tem acesso a elas, tá? Como chamadas de sistema, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, que é o arquivo que é muito importante, que é o arquivo FreeRTOS config, tá? Esse arquivo FreeRTOS config, ele é um arquivo que você passa alguns tipos de orientação para o microkernel. Fala assim, olha, eu quero que quando você estiver utilizando o algoritmo round robin para poder fazer a troca e a questão do tempo, eu quero que seja 2 ticks, quero que seja um tick. Qual que é o clock do meu processador, qual que é o clock enfim, qual que é o clock de outro periférico, você consegue passar tudo por ele. Geralmente ele é o coração, ele é um descritor mesmo, que você descreve lá, ele vai utilizar essas macros que você for definindo nesse arquivo FreeRTOS config por todo o microkernel, ou seja, ele vai centralizar todas as constantes no arquivo FreeRTOS config, que ele vai utilizar depois na hora da compilação para poder fazer a lógica do microkernel que você deseja que seja implementado, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar da minha arquitetura, que eu estou mais familiarizado, que é... deixa eu dar uma olhadinha. Esse aqui eu acho, né? Se vocês virem, esse aqui é o arquivo FreeRTOS config, tá? Se vocês virem aqui, por exemplo, ó, eu consigo fazer com que o meu microkernel não utilize preempção. Basta alterar de 1 aqui para 0, certo? Coloco um 0 aqui, eu já faço com que o microkernel não tenha mais a preempção, certo? Ele não interrompa a ação de uma tarefa e coloca outra tarefa para rodar no microprocessador. Alguns outros tipos de macro que são respectivas ao microkernel, você consegue fazer alguns tipos de utilização de chamadas de sistema, que você pode utilizar, alguns tipos de mapeamento de memória, o clock, né, o tamanho se você vai utilizar timer ou não, se você, qual que é o tamanho da fila, do timer, enfim, tem um monte de outras coisas que estão envolvidas aqui, certo? Então aqui dentro você consegue fazer as lógicas, e aqui por final, essa macro ele vai mapear quais são as interrupções nessa arquitetura, né? A arquitetura que eu estou utilizando, ele mapeia quais as interrupções que vão ser utilizadas, ele basicamente renomeia. Então SVC Handler ele vai renomear para Vport SVC Handler, né? Pend SV Handler ele vai nomear para Export Pend SV Handler, tá? Basicamente é isso, tá? Mais ou menos então eu queria poder mostrar isso para vocês nesse vídeo. Nós vamos utilizar um simulador, então algumas coisas que vocês podem estar olhando aqui vão ser utilizadas no simulador, mas mais a parte de lógica, tá? Porque se você for perceber depois por baixo dos panos ele está chamando threads, ele está chamando chamadas de sistema, ele está fazendo um semáforo, ele está fazendo um spin lock, enfim, ele vai fazer algumas coisas que não são voltadas para tempo real, utilizadas em microcontroladores ou microprocessadores, tá? Mas a lógica em si ela é a mesma. Então, se vocês forem utilizar esse tipo de arquitetura, o tipo de RTOS em algum tipo de arquitetura, vocês vão encontrar basicamente esse tipo de estrutura, tá? Então, nas 10 versões que são geralmente nas versões que são liberadas aí para público, vocês vão sempre perceber esse mesmo padrão de organização de código, tá bom? Então é isso, acho que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do simulador do Linux, e depois a gente pode partir já para
uma implementaçãozinha rápida, uma tarefa, enfim, alguma coisa que já possa mostrar para vocês um funcionamento do FreeRTOS, a lógica do FreeRTOS, tá bom? Valeu, galera!